Graça e paz, igreja linda do Senhor, amém? Glória a Deus por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Eu quero ler aqui em Apocalipse 4:11, que diz: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Amém? Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele ainda vai fazer, né? Todas as coisas o Senhor tem criado, né? Se eu e você estamos aqui nessa noite é porque o Senhor, Ele nos fez. Amém? Vamos louvar o Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Ao único que é digno de receber a glória e honra e o poder, o Senhor Jesus. Amém?
Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Quero ouvir a igreja cantando. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel, declare. És fiel em todo tempo. Todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos aplaudir forte ao Senhor, Ele é digno. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor. Aleluia. Queremos hoje, Senhor, levantar nossas mãos diante de Ti, reconhecendo a Tua bondade. Tens usado de bondade para conosco, Senhor. Tua palavra diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temos experimentado da Tua bondade, Senhor. E essa bondade não se baseia em nosso merecimento, em nosso mérito. Se baseia única e exclusivamente no mérito de Jesus. Porque colocamos a nossa fé em Teu Filho e vivemos debaixo da Tua graça e debaixo do Teu favor. Tu tens usado de bondade para conosco, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas o Senhor nos trata segundo as Tuas misericórdias, que se renovam sobre as nossas cabeças a cada manhã. Obrigado porque estamos hoje aqui em um lugar tão especial. Estamos diante da Tua presença. Quão maravilhoso é estar diante de Ti, Senhor, e poder louvar Teu nome, poder Te adorar. Queremos hoje, mais do que levantar nossa voz com canções, queremos conectar o nosso espírito ao Teu. Queremos estar unidos ao Senhor. A palavra diz que aquele que se une a Ti, Senhor, se torna um só espírito contigo. E é o que queremos hoje, estarmos exclusivamente, totalmente conectados a Ti. Jamais queremos perder a Tua presença, porque a Tua presença, de fato, é o maior valor que temos em nossa vida. Tu és a nossa herança, Tu és a nossa porção. Tu és Jesus, Tu és o desejado do nosso coração. Te anelamos, Senhor, Te desejamos, Te queremos mais que tudo Te queremos, Te desejamos, Senhor. Vem e preenche cada espaço hoje em nossa vida, que possamos perder a nossa presença para encontrar a Tua, que possamos diminuir e que o Senhor cresça em nós, para a glória do Teu nome, para sempre. Amém e amém. Aplauda forte a Jesus, a Ele a glória. A Jesus a glória. Amém. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Sou feliz de estar na casa de Deus, diga amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Que bom que estamos juntos nessa noite de quarta-feira para adorarmos ao Senhor.
Glória a Jesus. Para a palavra que o Senhor reservou para essa noite, gostaria de convidar a igreja a ir comigo no livro de Provérbios. Vai comigo no livro de Provérbios, capítulo 1, livro de Provérbios, capítulo 1. Verso de número 7. Então, vai lá comigo em Provérbios, capítulo 1, verso 7. A versão que eu separei para essa noite é a NVT, Nova Versão Transformadora. E eu quero ler com você. Se você está comigo, encontrou o texto de Garreino. A Bíblia diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em algumas versões, o princípio da sabedoria. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vou repetir: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ok. Eu já falei aqui com vocês sobre a beleza da construção do livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios, ele foi escrito de forma a colocar os contrapontos. Então, todas as vezes que lemos o livro de Provérbios, nós vemos essa riqueza, porque vemos os contrapontos sendo colocados diante de nós. Então, de repente, no livro de Provérbios, você vai achar de um lado o diligente, e do outro lado você vai encontrar o preguiçoso. De um lado você vai encontrar o simples ou o ingênuo, e do outro lado o prudente. E o tempo todo você vê os contrapontos sendo colocados diante de nós, e podemos ver a riqueza do livro de Provérbios, que nós podemos dizer que é o livro da sabedoria. Diga comigo: Provérbios é o livro da sabedoria. E só um detalhezinho aqui, antes de eu entrar aqui na ministração, a Bíblia diz isso aqui, Provérbios 1, verso 1 e 2 diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ok, está dizendo quem foi usado para escrever os provérbios. Mas o verso 2 diz: sua finalidade é o que, igreja? Ensinar o que? Sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções do sábio. Verso 3, sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida. Alguém pode dizer aleluia? Então diga comigo: a sabedoria nos ajuda a ter uma vida bem-sucedida. Quantos querem essa vida bem-sucedida? Pode dizer glória a Deus. Amém. Claro que nós não estamos falando do sucesso padrão mundo. Estamos falando do sucesso padrão reino de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Ok, então falando sobre o contraponto, que foi o que eu comecei falando aqui, e dessa pequena pausa. Se de um lado você tem o sábio, e lembrando que a palavra sábio em hebraico, Aran, em hebraico, para sábio, significa aquele que é instruído, aquele que tem habilidade, aquele que detém sabedoria. O sábio no pensamento judaico é aquele que age de forma diferenciada. Diga comigo: o sábio age de forma diferenciada. Ok, então o sábio, ele age de forma diferenciada. Ele é o Aran. E a palavra para sabedoria, dentre muitas que tem, na verdade há mais de uma palavra para sabedoria em hebraico, mas uma das palavras em hebraico para sabedoria traz a ideia de que a sabedoria, ao contrário da sabedoria grega, ela não é teórica, é uma sabedoria prática. Diga comigo: a sabedoria prática. Tanto que uma das palavras para a sabedoria em hebraico, a palavra sakal, fala da sã sabedoria,
ou a sabedoria para o sucesso. Isso é tremendo, né? A sabedoria para você ser bem sucedido, você ter sucesso. É uma das palavras hebraicas para sabedoria, é a palavra sakal. Quantos podem declarar hoje aqui que depois que você começou a estudar a Bíblia, você está ficando mais sábio? Alguém pode dizer aleluia? Então vamos lá. Então, se de um lado eu tenho o Aram, o sábio, do outro lado eu tenho o seu contraponto, eu tenho o seu oposto. E é exatamente o que eu quero falar essa noite. Eu quero ensinar hoje um pouco sobre esse oposto que a Bíblia fala, que é o tolo. Diga comigo, o tolo. Diga comigo, o tolo é o inverso do sábio. Ok, a palavra para tolo em hebraico é a palavra kesil. Kesil em hebraico pode ser traduzido como tolo, estúpido, astuto, simplório e arrogante. E é muito perfeito à medida em que você estuda aqui os textos. Não dá para separar todos, eu separei alguns, mas hoje nós vamos nos debruçar sobre alguns textos bíblicos aqui. Então, se de um lado eu tenho Aram, que é o sábio, do outro lado eu tenho Kesil, que é o tolo. Ele é o tolo, ele é o estúpido, ele é o astuto, ele é o simplório, ele é o arrogante. Quando estão entendendo até aqui, diga amém. Ok, então vamos lá para a palavra do Senhor. E a primeira coisa que eu quero falar hoje acerca do tolo está dentro do próprio texto que acabamos de ler, do verso 7. Então, Provérbios 1:7 é a base para aqui a nossa primeiro ponto da mensagem. Vocês estão comigo de amém? A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas, todavia, entretanto, os tolos, os quecios, desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto do ensino hoje. O tolo despreza a sabedoria. Qual é o primeiro ponto da mensagem? Ok, eu vi que vocês repetiram no plural, mas eu escrevi no singular, mas dá no mesmo. Então, o tolo despreza a sabedoria. O quecio, o tolo, a Bíblia diz que isso acontece. E a ideia aqui, em hebraico, eu fui pesquisar, a ideia aqui de desprezo é a ideia de alguém que dá pouco valor a algo, ok? Então essa ideia de desprezar a sabedoria é dar pouco valor, é não dar caso, ok? E olha que interessante, quando você faz os contrapontos. Eu quero mostrar aqui para vocês. Ou seja, quando a Bíblia diz que o tolo despreza a sabedoria, ele acha a sabedoria sem valor ou sem importância. Põe aqui para mim, por favor, Provérbios 2, de 3 a 4, nova tradução na linguagem de hoje, por favor. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ok. A Bíblia diz: sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Ok? Aí o verso 4 diz: procure essas coisas como se procurasse o quê? Prata ou um tesouro escondido. Então, o quecio, o tolo, ele dá pouca importância à sabedoria. Ele não dá valor à sabedoria. Então, aqui você tem 2 detalhes. O primeiro deles é que, se ele não dá valor à sabedoria, ele não vai pedir por ela. Ele não vai procurar por ela. Ele não vai buscá-la. Está claro até aqui, sim ou não? Porque a Bíblia diz que quando você dá valor à sabedoria, como se você procurasse uma prata ou um tesouro escondido, você vai clamar por ela, você vai gritar, você vai dizer: Deus, me dá sabedoria. Não dá tempo de eu desenvolver isso aqui, porque eu tenho os outros pontos, mas o que eu estou pregando se harmoniza com outros inúmeros textos bíblicos. A Bíblia diz: é do Senhor que vem a sabedoria, da sua boca vem o entendimento. Só quem pode nos dar sabedoria é Deus. Quando você pega esse texto e leva para o Novo Testamento, Tiago diz: tem algum de vocês que acha que está faltando sabedoria? Peça a quem?
A Deus, que a todos dá de forma generosa, liberalmente, e a ninguém lance rosto. Então, quando eu não tenho, eu percebo que a sabedoria é importante, que a sabedoria é fundamental. A Bíblia diz, a Bíblia declara dizendo assim, a coisa principal é buscar a sabedoria. Amém? Só que você não vai buscar uma coisa que você não dá o quê? Valor. Até porque, percebam bem, a ideia de buscar aqui, como prata é um tesouro escondido, é porque a sabedoria, ela não está nas coisas óbvias. Ok? Mas mais ou menos uma ilustração que eu quero lhe dar. E quando você também lê a Bíblia, você percebe isso em vários textos. Que a sabedoria, se você criar essa imagem, ela não é como uma pedra de brita que você chuta no meio da calçada, enquanto você está andando. Que você acha assim, as dezenas, centenas, aos milhares. A sabedoria é mais como um diamante. Você não chuta um diamante. Você vai ter que o quê? Buscá-lo. Você vai ter que escavar. Você vai ter que ter um esforço. Está claro até aqui, sim ou não? Então, a sabedoria, você não vai chutar ela no meio da esquina. É isso que a Bíblia está dizendo. Vai ter que existir o esforço, vai ter que ser intencional. Você não esbarra na sabedoria. Você busca a sabedoria de forma intencional. Quando você entender até aqui, diga amém. Então, diga comigo. A busca pela sabedoria é intencional. É como alguém que busca a prata ou um tesouro escondido. Eu tenho que dar o quê? Valor. Então, o tolo, ele não dá valor à sabedoria, ele não dá importância a ela, logo ele não vai buscá-la, ele não vai pedir por ela, ele não vai clamar. Eu sei que parece que minha pergunta é idiota, é uma pergunta estranha até, mas eu preciso fazê-la. Nesse primeiro ponto, você precisa olhar para você e se perguntar, eu dou valor à sabedoria? A sabedoria é importante para mim? Porque se você não dá valor à sabedoria, você está agindo como um tolo. Está claro isso ou não? Porque, percebam bem, ouçam, a sabedoria bíblica é diferente da sabedoria dos gregos, que era uma sabedoria só de pensamento. É uma sabedoria apenas do mundo das ideias. A sabedoria bíblica não fica no mundo das ideias. Ela tem um poder prático. Está claro isso ou não? Então, nós precisamos olhar para a nossa própria vida, ainda nesse primeiro ponto. Eu ainda não cheguei nos outros, mas aqui está a abertura da mensagem. Se eu não dou valor à sabedoria, se a sabedoria não é um diamante para mim, se a sabedoria não é como prata, não é como ouro, não é como um tesouro escondido, eu não a busco intencionalmente, então, ainda que eu mesmo me chame de sábio, eu tenho agido como um tolo, como um quecil. Está fazendo sentido para você ou não? Porque não importa como a gente se chama, o que me importa é o que a gente faz. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Diga assim comigo, eu não posso ser sábio e agir como um tolo. Então, o texto diz que o tolo ou os tolos desprezam a sabedoria. Ok? Só fazendo um registro, porque mais tarde vai fazer mais sentido para você. No mesmo verso 7 diz, o tolo despreza a sabedoria e, é um adicional, a disciplina. Ali a palavra disciplina é a mesma coisa que correção. Diga comigo, correção. Daqui a pouco vai fazer mais sentido para você. Está claro aqui o primeiro ponto? Diga amém. Está claro o primeiro ponto? Diga amém. Ok, mais um texto, que é um texto aqui para a gente entrar no ponto 2. Põe aqui para mim, por gentileza, Provérbios, capítulo de número 23, verso 9. Provérbios 23, 9, NVI. Meu Deus, eu lidando com gente. Gente, eu fiquei pensando hoje em casa, enquanto eu meditava. Primeiro, todo o texto, como vocês. Primeiro, o texto tem que cortar a minha própria vida. Primeiro, toda vez que eu leio um texto, eu não penso nas pessoas fora de mim.
eu penso em mim. Eu pego aquele texto e passo pela peneira da minha vida. Porque, como eu disse, não adianta a gente se rotular de sábio e estar agindo como um tolo. Mas, meu irmão, por baixo, assim, que eu lembre, que desde os meus 17 anos de idade eu estou em posição de liderança. Então, desde os meus 17 anos eu já liderava pessoas. Irmãos, já lidei com muita gente, de todas as idades, todos os perfis. Meu irmão, pode ter certeza que isso aqui é uma verdade muito grande. Irmãos, olha o que o texto diz. Não vale a pena conversar com quem? Com o tolo. Irmãos, a coisa mais preciosa que você tem na vida é o tempo. E você não deve utilizar seu tempo com o tolo. Por quê? Porque a Bíblia diz, pois ele desprezará, a mesma palavra, desprezar aqui no original, em hebraico, é a mesma ideia, alguém que não dá valor ou importância. Não dá valor ou importância a quê? Ao discernimento das suas palavras. Alguém está ouvindo ou não? Alguém está ouvindo ou não? É porque essa NVI aqui, a NVI de 2011, ela usa a palavra aqui, sabedoria. Mas não tem problema nenhum, a mesma ideia aqui. A Bíblia, Provérbios 23:9, na NVI de 2011, diz, não vale a pena conversar com o tolo, pois ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Ok? Ele vai o quê? Desprezar. Vai desprezar por quê? Porque para ele não tem o quê? Não tem valor, não tem importância. Faz sentido ou não? Se ele não dá valor ou importância à sabedoria, ele não vai clamar por ela. Ele não vai ter uma busca intencional, ele não vai buscar a sabedoria. E logo, se alguém for sábio e tentar conversar com essa pessoa, ela vai o quê? Desprezar. Ela não vai ligar para a sabedoria. Para ela, isso não é importante. Quando você entender até aqui, diga amém. Então, antes de entrarmos no outro ponto, eu preciso pensar nisso. Também, você tem perdido tempo tentando convencer o tolo da sua tolice? Porque às vezes você está gastando tempo tentando convencer o tolo da sua tolice. E a Bíblia diz que não adianta, porque o tolo despreza as palavras de sabedoria. Ele despreza. Ele só vai ouvir no dia em que ele achar que aquilo é importante. Está claro até aqui? Diga amém. Está claro até aqui? Diga amém. Está claro até aqui? Diga amém. Só o dia que achar que é importante. Enquanto não acha que é importante aquilo ali, só despreza, não liga. Então, isso aqui é uma coisa importante de dizer. Vamos para o próximo ponto. Deus fala com você até aqui? Diga amém. Ok. Consegui ser claro no primeiro ponto, igreja? Amém? Ok. Segundo ponto. Vamos para, isso aqui é muito forte, Provérbios 17, 16 NVT. Põe aqui para mim. Provérbios 17, 16 NVT. Estou me acompanhando? Diga amém. Estou me acompanhando? Diga amém. A Bíblia diz, de nada adianta. A gente gosta de perder tempo e gosta de perder dinheiro também. De nada adianta pagar para instruir quem? O tolo, pois ele não tem vontade de aprender. Irmãos, muito forte. Primeiro eu preciso pensar em minha própria vida. Não adianta me rotular de sábio se o meu comportamento, o meu agir é de tolo, porque a sabedoria bíblica não é teórica. A sabedoria bíblica, ela é prática, ela é sacal, ela é a sã sabedoria, a sabedoria para o sucesso. Se é para você ser bem-sucedido, você vai ser bem-sucedido realizando algo. Ninguém é bem-sucedido com uma ideia. Ninguém. Eu tive uma ideia aqui, eu sou bem-sucedido. Não. Todo mundo tem uma ideia, mas você tem sucesso quando você consegue executar aquela ideia. Você leva a cabo aquela ideia. Mas ninguém tem isso. Tanto que você sabe, né? Em qualquer lugar do mundo, você não consegue registrar uma ideia. Você só consegue registrar um produto. Não existe registro de ideias. Existe registro de produto. Você tem que transformar a sua ideia em algo.
Está claro até aqui, sim? Até aqui, diga amém. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de o quê? De aprender. E essa é a segunda característica do tolo. Primeiro, o tolo despreza a sabedoria. E segunda característica, o tolo não quer aprender. Qual é a segunda característica do tolo? Não quer aprender. O tolo não quer aprender. Diga comigo, o tolo não quer aprender. Vamos lá. Aqui o Senhor me mostrou duas coisas dentro dos textos bíblicos. O que diz respeito a não querer aprender. O que significa isso? Não quer aprender. Bem, a primeira delas é que o tolo, ele se acomoda naquilo que ele acha que sabe. Diga comigo, o tolo se acomoda naquilo que ele acha que já sabe. Aí vamos para a Bíblia, para provar que isso é verdadeiro. Põe aqui para mim, por favor, Provérbios capítulo 18, verso 2, nova tradução na linguagem de hoje. Provérbios 18, 2, nova tradução na linguagem de hoje. Então, o que significa que o tolo não quer aprender? Dentre muitas coisas que poderíamos separar aqui, o Senhor me mostrou duas coisas. A primeira delas é que o tolo não quer aprender porque ele já está acomodado, ele está satisfeito com aquilo que ele acha que já sabe. O tolo não se interessa em aprender. Reforça a ideia que lemos. O tolo não se interessa em quê? Mas em que só que ele se interessa? Em dar as suas... você conhece gente assim? Que não estuda nada, mas sabe de tudo. Sabe de política, sabe de religião, sabe de OVNI, sabe de NASA, sabe de Bill Gates, sabe de Elon Musk, sabe tudo. Sabe de engenharia náutica, engenharia espacial, sabe de tudo. Sabe de gamer, sabe de tudo. Você falar com essa pessoa, a pessoa é entendida de tudo. Mas quando você procura saber dessa pessoa, o que ela, de verdade, ela busca, ela se interessa? Não. Ela tem opinião para tudo, mas base e estudo para aquilo, ela não tem nenhum. Ela só tem a opinião dela. A opinião dela é baseada em quê? Em eu acho e ponto final. Irmão, e hoje com rede social, com as redes sociais, todo mundo é expert nas coisas. Todo mundo agora tem opinião sobre tudo. E o que é engraçado é que, não generalizando, mas eu não sei se vocês sabem, isso é dados, por favor, não me batam, não tentem me pegar do lado de fora, porque são dados, eu não estou criando, ok? Há uma pesquisa interessante, porque como eu disse, para a gente falar as coisas, a gente precisa estudar, porque tem gente que não gosta de estudar nada, mas gosta de dar opinião nas coisas. Existem pesquisas que demonstram que a cada geração, os filhos vêm mais inteligentes que seus pais. Então, sempre a próxima geração tem um ganho, um plus em relação à outra. Essa é a única geração em que os filhos não são mais inteligentes que seus pais. A única. Por quê? Porque existe um sistema para idiotizar as pessoas. Nunca existiu um sistema tão bem preparado como esse para tornar as pessoas um bando de quecios, um bando de idiotas. Que é isso que significa a palavra tolo. O que corre hoje na internet? Mais do que tudo. Os tigrinhos, as bets, os jogos. Ganhar dinheiro sem precisar o quê? Mas para eu trabalhar, primeiro eu preciso o quê? Aprender. Mas como eu já acho que eu sei tudo, então eu posso ser milionário, bilionário, quaquilionário, sem esforço o quê? Nenhum. Deu para entender ou não? Mas todas essas pessoas têm opinião sobre o quê? Sobre tudo. Agora, o problema é, se essas pessoas que estamos falando, somos nós mesmos. Se eu estou me rotulando como sábio, mas eu tenho um comportamento de tolo. Qual o comportamento do tolo?
eu não estou interessado em aprender nada novo. Tudo que eu já sei é suficiente. Eu estou acomodado no meu conhecimento, no meu status quo, onde eu estou agora. E, meu irmão, isso é um grande perigo. Por que é um grande perigo? Porque você nunca vai se abrir para o novo se você ficar a vida toda apegado ao velho. Eu lembro que uma vez eu tive uma experiência com o Senhor. Eu estava em São Paulo em um congresso. E de repente o Espírito Santo veio sobre mim de uma forma tão forte que quando eu parei, eu já estava ajoelhado praticamente debaixo da cadeira. Eu estava chorando pela presença de Deus. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim para mim: você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você já viveu. E não é porque elas foram ruins. Você vai aprender que você vai precisar abrir mão de coisas até que foram boas na sua vida. Vou dar um exemplo simples. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, garoto, nós íamos para a rua com uma caixa de som, um microfone, e alguém ficava falando e pregava para as pessoas que iam passando ali, ouvindo aquilo que estava saindo da caixa de som. E os irmãos ficavam caminhando em volta, entregando panfletos, os folhetos. Se você fizer essa ação hoje, não é que ela não vai ter efeito, mas ela não vai ter o mesmo efeito que teve um dia lá atrás. Está claro isso ou não? E hoje nós temos ferramentas muito mais poderosas, de maior alcance do que essa. Mas com certeza tem alguém aqui que pode estar agindo como um tolo, porque você é muito apegado às coisas do passado. Acha que aquilo está cristalizado e que tem que ser sempre daquele jeito. Irmãos, a Bíblia diz que o tolo não se interessa em aprender. E uma vez eu ouvi uma frase interessante, tem pouco tempo. Nossa vida, escute, vejam bem o que eu quero dizer. O maior obstáculo da nossa vida não é necessariamente aprender, é primeiro desaprender. Precisamos desaprender certas coisas, porque aprendemos errado ou aprendemos algo que não funciona mais. Quando você entender até aqui, diga amém. Quando você entender até aqui, diga amém. Amém. Vou pedir a vocês que fiquem de pé um tempinho aqui comigo, por favor. Por quê, pastor? É que eu estou sentindo um espírito de sono querendo pegar a igreja. Existe esse espírito, pastor, eu não acabei de inventar ele. Então, para que a minha invenção não se cumpra, eu vou pedir que você fique de pé. Eu lembro que o pessoal gostava nos seminários que eu ia, quando o pessoal estava querendo dormir, o pessoal dizia assim: levante suas mãos agora e assim, o amor de Deus é tão grande. Diga comigo, o amor de Deus é tão grande que cobre o mundo todo. Pronto, meu irmão, faz isso aí agora. Diga comigo, o amor de Deus é tão grande e cobre o mundo todo. Ok, já deu para você acordar aí, agora pode sentar, em nome de Jesus. Está sentindo os irmãos assim? Eu disse, duas uma. Ou o povo veio muito cansado do trabalho, a minha mensagem está chata pra caramba. Eu disse, pastor, melhora a sua mensagem. Eu vou melhorar, irmão. Depois de um tempinho a gente vai melhorando. Ok, diga assim comigo. O tolo não quer aprender, porque ele se acomoda naquilo que ele sabe. Segundo, vamos lá, Provérbios 12:1, nova tradução na linguagem de hoje. Provérbios 12:1, nova tradução na linguagem de hoje. Você está aprendendo daqui? Diga aleluia. Pastor, aprendi esse negócio de Deus cobre o mundo todo, vou usar nas minhas palavras. Pode usar, que acorda o povo. A Bíblia diz assim, aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está o quê? Errado. Só o tolo não gosta de ser o quê? Não gosta de ser o quê, igreja? Lembra lá de Provérbios 1:7, diz, o tolo despreza a sabedoria e a disciplina. A disciplina ali no original é correção. Quem não gosta de ser corrigido? O tolo. Então, por que o tolo não quer aprender? Primeiro, porque ele se acomoda com o que ele já sabe. E segundo, o tolo, ele não quer ser corrigido porque ele não acha que está o quê? Errado. Agora eu tenho que olhar para mim. Será que eu sou essa pessoa
que eu não acho, hora nenhuma, que eu preciso aprender algo novo, que Deus pode me ensinar algo que eu não sei, ou que Deus pode me levar para um outro nível, corrigindo certo. Irmãos, volta a falar, a gente tem uma ideia errada de que correção, escute, irmãos, ouçam bem, achamos que correção só está atrelado ao pecado. Não, meu. Às vezes Deus está corrigindo só uma rota. Alguém está ouvindo ou não? Você está indo para um lugar que não é a vontade de Deus, então Deus te corrige e põe você na rota. É uma correção de rota, ou é uma correção de ação. Alguém está ouvindo ou não? Irmão, olhe, se você gosta de futebol, você já viu um bom treinador? Essa semana eu estava vendo um vídeo do treinador do Bahia. O jogo tinha terminado e ele estava com um garoto de 17 anos no campo, que ele havia posto para jogar, e ele estava orientando como o menino deveria se mover em campo, e o jogo já havia terminado. E eu vi que, no passado, algumas pessoas criticavam e diziam assim, mas esse técnico está errado, ele está expondo o menino, porque na hora que ele começa a corrigir o menino ali, está todo mundo vendo. Mas quando entrevistaram o menino, foi o contrário, o menino disse, isso para mim é bom. Quando eu teria oportunidade de ver um técnico que é campeão, que tem tantas coisas no seu currículo, me ensinando, em poucos minutos eu aprendo mais do que com qualquer outra pessoa. É a diferença do tolo do sábio. O tolo não quer ser corrigido, o sábio quer ser corrigido, porque melhora, ele se torna melhor. Irmãos, e deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus corrige uma rota, uma ação, quando Deus corrige põe em nós um direcionamento, nós ganhamos tempo, porque quando estamos errados, olha o tempo que gastamos. Já pensou quando você está dirigindo um automóvel, aí você está querendo ir, sei lá, para Paripe, aí você pegou a estrada errada, a pista errada, e quanto mais você está rodando com o carro, mais longe você está ficando do seu destino, que é Paripe. Você então precisa de uma correção ou uma placa, ou alguém que você baixe o vidro e pergunte, irmão, como é que eu faço aqui para chegar em Paripe? E alguém vai apontar o caminho. Mas se você continuar dirigindo porque você acha que está certo, você está se distanciando do seu destino. Você está perdendo tempo. Irmãos, estamos na cabeça do ano. A palavra Rosh Hashanah em hebraico, que para eles traduzem como ano novo, mas Rosh Hashanah em hebraico é a cabeça do ano, é quando o ano começa. Nós estamos na cabeça do ano, irmãos. Nós podemos tomar decisões sábias agora em janeiro, que vai abençoar nosso ano inteiro. E eu já falei que a principal coisa que precisamos pedir em 2026 é por entendimento. Porque quando eu entendo uma coisa, eu não faço aquilo de forma acidental, eu faço de forma proposital. Eu faço aquilo funcionar todas as vezes, porque eu sei como funciona, eu entendi. Os gregos diriam, eureka, achei. Mas a Bíblia diz que só o tolo não gosta de ser corrigido. Irmãos, quando Deus corrige nossa rota, quando Deus corrige alguma ação, volta a falar, não pense só em correção de pecado. Ele faz isso também, mas pense que às vezes não é um pecado, às vezes é um mau direcionamento, às vezes é uma crença errada, algo que eu estou acreditando e não é verdade. E Deus quer me colocar na rota. E eu vou ganhar tempo. Quantos podem dizer glória a Deus? Então diga comigo, não adianta achar que eu sou sábio se eu tenho o comportamento de um tolo. E aí vocês já entenderam. Qual é o segundo comportamento do tolo? Ele não gosta do quê? De aprender. Primeiro, porque ele se acomoda no que ele acha que sabe, e ele não quer ser corrigido porque ele acha que nunca está o quê? Exatamente porque ele já se acomodou com o que ele sabe. Então, ele acha que fora daquele aquáriozinho ali não existe água. Uma coisa que eu ouvi interessante sobre os peixes é isso. Um peixe nunca vai saber o que é água, porque o peixe não sabe o que é não água. Você pegou o que eu disse? O peixe nunca vai saber o que é água, porque ele não sabe o que é não água. Tem gente assim no Evangelho. O mundo dele é tão pequeno que ele não sabe que fora da religiosidade dele existe o reino de Deus, e o reino de Deus é ilimitado. Existe um universo para ele explorar, que é o mundo da fé, e ele não explora. Porque o mundo dele é pequeno, se resumiu a religião, a denominação, é um mundo pequeno demais. Eu vejo um bocado de crente no Instagram brigando
por causa de denominação. Outro dia eu vi um camarada dizendo, pastor fulano é uma bênção, é um homem de Deus. Aí eu fiquei, pô, glória a Deus, né? Que bom. Tanta gente metendo pau em pastor, vê alguém elogiando, dizendo que o pastor é um homem de Deus. Aí quando ele botou lá, por que o pastor era a bênção, é um homem de Deus? Porque eu nunca vi o pastor sem calça e sem camisa de manga comprida. Disse, Jesus descrente. Isso é o homem é uma bênção, porque o homem usou calça a vida toda. Diz que o homem ia bater laje de camisa de manga comprida. Pelo amor de Deus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus ama você tão profundamente, que Ele está hoje te dizendo, com todas as letras, que Ele quer te fazer um homem sábio, e a sabedoria não vem dos homens, vem de Deus para você. Isso é amor. Por que Deus te ama? Deus te ama, meu irmão. Deixa eu te dizer, deixa eu te mostrar aqui. Não estava no script não, mas deixa eu te mostrar esse texto aqui. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Deixa eu te mostrar esse texto aqui, por favor. Sobre o amor de Deus. Você tem que receber essa palavra, antes da gente ir para casa. Daqui a pouco eu finalizo. Deus está falando com você, amém? Não durma ainda aí não, viu? Em nome de Jesus. Espera eu terminar primeiro. Daqui a pouco vai para casa dormir. Vamos lá para João. Rapidinho. Vai comigo aqui. Me dê um minuto só, igreja, por favor. João 16, 26. A versão que eu estou aqui é a NVT. É como se eu desse uma escapulida da mensagem para ministrar isso aqui para você. Olha o que a Bíblia diz. Então vocês pedirão em meu nome. E não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. O Pai ama vocês, todos nós somos amados por Deus, e a Bíblia diz que o Filho não precisa nem pedir em favor ao Pai, quando pedimos qualquer coisa ao Pai em nome de Jesus, Ele fará. Amém? Então nós podemos pedir qualquer coisa, irmãos. Podemos pedir para Deus nos prover algo, para Deus nos curar, para Deus abençoar nossa casa, abençoar nosso casamento. Mas eu também posso hoje dizer, Jesus, me dá sabedoria, me faz uma pessoa sábia, para que esse ano de 2026 eu colha as sementes de boas escolhas, que eu colha a semente das escolhas certas, que cada dia eu faça boas escolhas no meu dia a dia, por meio da sabedoria. Amém? Irmãos, pense a força que é você juntar tijolo após tijolo de decisões certas. Existe um impacto quando você toma uma decisão certa, amém? Mas pense o impacto de você tomar decisões certas de forma sucessiva. Você só acertar. É possível? É. Não, porque você não está baseado na sua inteligência. A Bíblia diz, não se estribe no seu próprio entendimento. Não acho que você seja sábio aos seus próprios olhos. Confia em quem? Confia em Deus. Alguém pode dizer aleluia? A glória é sempre de Cristo. Amém. Então, gente, vamos voltar então lá, para eu terminar minha mensagem, para que vocês não achem que eu estou aqui perdido, mas eu precisava ler esse texto aqui para vocês. Provérbios, então, vamos voltar lá para a nossa mensagem, Provérbios 1:7. Deus está falando com você hoje aqui, diga amém. Ok. Então, para eu entrar no último ponto, para nós orarmos juntos. Primeiro ponto, repetindo, estou fazendo igual na escola. Primeiro ponto, o tolo despreza a sabedoria. Segundo ponto, o tolo não quer aprender. Terceiro ponto, o tolo se autodestrói. Qual é o terceiro ponto? O tolo se autodestrói. Provérbios 1:7, eu não sei se você vai ter essa versão aí, Irismar, mas é a versão Almeida Corrigida e Fiel. Eu achei a melhor versão para esse texto. Provérbios 1:7, Almeida Corrigida e Fiel. A Bíblia diz assim, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então diga comigo assim, se a sabedoria edifica, a falta dela
destrói. Então, se há coisas na sua vida que estão se destruindo ou não estão mais sendo edificadas, é porque está faltando o quê? Entende a importância? Por isso, a gente volta aqui para o começo. A Bíblia diz, você deve pedir a Deus sabedoria, porque a sabedoria vai ajudar você a ter o quê? Sucesso. Em quê? Em tudo, inclusive na construção da sua família, na edificação da sua família, na manutenção da sua família. Eu já preguei isso aqui, mas rapidamente, a sabedoria, ela está sempre associada à edificação. Está associada ao quê? À edificação. Aí você vai ver 3 palavras diferentes associadas à sabedoria. Você vai ver que a sabedoria está associada a planejamento, a sabedoria está associada à construção e a sabedoria está associada à conservação ou manutenção. Faz sentido para você ou não? É igual uma casa. Primeiro você projeta a casa. Depois você levanta, edifica a casa, sim ou não? Mas depois você tem que o quê? Manter a casa. Então, no bom sentido, tudo isso é edificação, que a Bíblia fala. Então, quando uma mulher é sábia, ela edifica a sua casa. Mas quando ela é quecil, ela é tola, ela derruba. Ela o quê? Ela destrói. Mas quem destrói a casa? Quem destrói a casa? Quero ouvir vocês. Quem destrói a casa? O diabo? Quem destrói a casa? Ela mesma diz, ela destrói com as próprias mãos. Quantos estão entendendo aqui? Ok. Então diga assim comigo. Se a sabedoria edifica, a falta dela destrói. E quantos querem sabedoria essa noite? Diga amém. Ok. Então, vamos lá. Por que o tolo se autodestrói? Primeiro, porque ele se sabota. Ele o quê? Se sabota. Ele faz de tudo para o negócio dar errado. Eu vou te mostrar que a Bíblia fala sobre isso. Que ele não precisa de outra pessoa para destruir a vida dele. Ele mesmo faz isso. Ele mesmo se sabota. Ele não precisa de ninguém. Né? O tolo pode até culpar os outros, mas a culpa da vida dele é dele mesmo. Ok? Ele pode até querer culpar os outros. Porque como eu disse, o tolo não acha que tem... Ele não tem erro nenhum, então ele vai culpar o quê? Os outros. Né? É igual essa geração de hoje, pode pegar as falas dessa geração, irmão. Eu disse a vocês, eu gosto muito do material humano. Eu volto a repetir aqui. Um dos programas que eu mais assisto na TV, que assisto hoje pouco TV, né? E quando ele fala TV, vocês entendem, né? Eu já assisto quase tudo por internet, na verdade. Então, um dos programas que eu gosto de assistir na TV são as temporadas do MasterChef. Mas eu percebi que apesar de eu achar uma das profissões mais belas que existe, a culinária, a gastronomia, eu acho uma profissão maravilhosa, você ser um chefe de cozinha. Eu acho uma profissão muito bonita, eu admiro muito, acho linda essa profissão. E principalmente que é uma profissão que você compartilha, você doa, você coloca seu coração ali, você compartilha afeto, amor. A mesa fala muito, nós que somos cristãos, a mesa fala muito. Mas eu percebi que eu gosto do programa pelo material humano, você aprende muita coisa. Você aprende muito sobre o comportamento humano. Irmãos, por favor, as pessoas podem culpar as outras, botar na conta dos outros, a culpa da minha vida é do meu pai, a culpa da minha vida é da minha mãe, ou hoje, como as pessoas querem, a culpa é da sociedade, a culpa é de quem viveu lá atrás, a culpa foi dos escravagistas. Meu irmão, pare com isso, sua vida é aqui agora. Não põe a culpa em quem viveu séculos antes de você. Não coloque a culpa em quem viveu 40 anos antes. Não. Você tem sua vida aqui agora, são suas escolhas que fazem sua vida. Alguém pode dizer amém? Por que é ruim você colocar a culpa em outra pessoa? Porque, olha só, se alguém é culpado pelo seu fracasso, então você torna também alguém responsável pelo seu sucesso. Então você não terá sucesso. Porque se alguém é culpado pelo seu fracasso, então também um ser humano fora de você é responsável. Não. Se você é o culpado do seu fracasso, você diz, a partir de hoje, eu serei o responsável pelo meu sucesso. Eu vou fazer novas escolhas, eu vou ter um bom casamento, vou ter uma boa família, eu vou ter um bom trabalho, um bom emprego, uma boa vida. Eu serei, de verdade, um filho de Deus dentro do reino do Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo, o tolo se auto-sabota.
Se auto-sabota, ou melhor, se sabota. Não, é uma redundância, na verdade, que eu falei. É redundante. Ele se sabota. Então, tolo se sabota. Esse é o termo certo. Então, o tolo, ele se sabota. Aí o texto é Eclesiastes 4:5 NVI. Põe aqui para mim. Eclesiastes, por favor. Põe para mim aqui, Eclesiastes, capítulo 4, verso 5 NVI. Você está comigo? Diga amém. Já estou chegando no final da mensagem. Olha o que o texto diz. O que é sil, o tolo cruza os e destrói o quê? A vida do outro. Ele destrói o quê? A própria vida. De quem é a culpa do resultado do tolo? Ele mesmo. Quem foi que cruzou os braços? Quem destruiu a própria vida? Então, nós precisamos olhar para a gente. Olhar de verdade aqui e dizer assim, será que eu tenho me comportado como um tolo? Eu estou vendo um monte de coisa na minha vida ruindo. Seja meu casamento, seja o meu trabalho, seja o ministério, seja qualquer área. E eu estou culpando os outros. Quando, na verdade, o culpado de tudo sou o quê? Sou eu. Eu tenho que olhar para as minhas atitudes, as minhas escolhas, para o meu comportamento. Porque não adianta eu ter o rótulo de sábio se eu tenho um comportamento de quê? De tolo. A Bíblia diz, a mulher tola destrói a própria casa. Ela derruba a casa com as próprias... Ela precisa de ajuda. O tolo cruza os braços e destrói a própria o quê? A própria vida. Como você está entendendo até aqui? Ok. Outro texto. Outro texto. Jesus falou sobre o tolo. Jesus falou sobre o tolo. Diga comigo, Jesus falou sobre o tolo. O que Jesus falou sobre o tolo? Será que Jesus falou sobre o tolo? E quando ele falou sobre o tolo tinha essas características? Vamos lá. Mateus capítulo 7, verso 26 a 27, NVT. Põe aqui para mim, por favor, Ismar. Mateus capítulo 7, verso 26 ao verso 27. Vocês estão comigo? Diga amém. Então, qual é o terceiro ponto? O tolo o quê? Se autodestrói. Ok. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quem construiu a casa sobre a areia? Foi a própria o quê? Pessoa. Foi a própria pessoa. Jesus está dizendo, aquele que ouve o meu ensino e não pratica, é igual um tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Quem construiu a casa sobre a areia foi um tolo. Não foi ninguém que construiu para ele. Quem construiu? Ele. Ele poderia ter construído em qualquer outro lugar. Onde foi que ele escolheu construir a casa dele? Sobre... Aí Jesus disse, uma pessoa que ouve as minhas palavras e não pratica, é igual a isso aí. É igual um tolo que decidiu construir uma casa, é uma casa. Sobre a areia. Aí ele diz no verso 27. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ou seja, quando eles tiverem problemas, porque tanto o sábio quanto o tolo terão na vida, não ache que por vocês... Irmãos, eu levei um tempo para entender isso. Eu não sei vocês, mas eu estou confessando. Eu quis uma época da minha vida não ter problema. Eu achei que se eu buscasse a Deus, que se eu fosse andar certinho com Deus, que eu vivesse para Deus, eu não ia ter problemas. E eu achei isso, uma época da minha vida. Lê de engano. Não quer dizer nada. Você pode viver para Deus, amar a Deus, andar certinho com Deus, o melhor que você puder, ainda assim você terá o quê? Porque o problema não tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Seu problema tem a ver com o mundo que você vive. Esse mundo é decaído, você vai ter problema. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, para você não ter problema, peça a Deus um infarto fulminante. Pronto. No dia que você acorda assim, Jesus, eu não quero ter problema. Ah, Jesus, já sei, me leva. Você não é latino, mas me leva, Senhor, me leva. Pede a Jesus para te levar. Fato fulminante, já leva logo para a glória. Porque Jesus disse que lá em cima, no andar de cima, Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem tristeza. Está escrito na palavra, estou inventando ou não? Mas Jesus disse, quando você estiver aqui embaixo, no andar térreo, no mundo tereis aflições.
Jesus disse, quando você percebe que quem construiu sobre a rocha teve o mesmo problema, sim ou não? Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, o problema não é a chuva, não é a inundação e o vento. O problema é onde você construiu o quê? Porque quando tudo isso bater, ela cairá com grande o quê? Porque a Bíblia diz que a casa edificada sobre a rocha vai vir chuva, inundação e vento. A diferença é que ela vai o quê? Permanecer. O tolo e o sábio passam por problemas. A questão é que o tolo não permanece e o sábio sim, por causa da qualidade das suas escolhas. O tolo escolheu edificar a casa sobre a areia e o sábio escolheu edificar a sua casa sobre a rocha. Mas ambos terão problemas. Mas aqui eu quero mostrar que a mulher tola derruba com a própria mão. Eclesiastes diz que o tolo cruza os braços e ele se autodestrói. E Mateus 7, 27 diz que o tolo, ele mesmo construiu na areia e viu a sua casa ruir. De quem é a culpa? Do próprio tolo. Quem se sabota? O tolo. Quem se destrói? O tolo. Mas ele culpa os outros. Agora a pergunta é, para a gente encerrar. Eu tenho me rotulado como sábio, mas será que eu tenho agido como tolo? Eu olho para a minha vida e vejo um monte de coisa desmoronando, e eu fico culpando as outras pessoas, e eu não tenho a capacidade de dizer, está caindo e a culpa é minha. Fui eu que fiz essas escolhas. Eu não estou dizendo problemas, está claro isso ou não? Problema todo mundo tem, seus problemas. E outra coisa também que eu quero que o diabo seja envergonhado. Irmãos, nunca ache que por você ter problema, Deus abandonou você. Pelo contrário, na hora que você tiver problema, clame a Deus para Ele manifestar a presença dEle na sua vida, para você ter mais certeza do que nós lemos aqui no Evangelho de João, que o Pai ama vocês. Deixa Deus revelar o amor dEle quando você estiver passando por problemas. Seu problema não diz que Deus te abandonou. Está claro isso ou não? Mas há uma diferença entre passarmos por problemas e uma outra diferença muito grande é vermos a nossa vida sendo destruída por nós mesmos. Nossas escolhas estão destruindo nossa vida. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Então, quando você receber essa palavra essa noite, diga amém. Então, diga assim comigo, o tolo se destrói. Se destrói. Ele se autodestrói, ele vai destruir na vida dele, vai fazendo escolha, sabotagem. Ele começa a sabotar, começa a fazer escolha errada. Mas essa escolha errada é exatamente porque lhe falta o quê? Sabedoria. A sabedoria edifica e a tolice destrói. Um edifica e o outro derruba. Quem é você? Que tipo de pessoa é você? Essa é a pergunta da noite. Quando entenderam até aqui, diga amém. Então vamos pedir a Deus sabedoria? Então vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Em nome de Jesus, vamos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria. E não atrapalhe sabedoria com conhecimento. Tem gente que tem muito conhecimento e ainda assim é tolo. Tolo. A tolice é revelada nessas escolhas que a pessoa faz. Ela faz escolha que destrói família, destrói finanças, destrói saúde, vai destruindo. Ela vem fazendo escolhas que vão destruindo a vida dela mesma. Ela não precisa de ajuda de ninguém. Ela sozinha, ela com as próprias mãos vai derrubando coisas. Ela levanta um dia e derruba no outro. Sem precisar de ajuda de ninguém. Porque falta sabedoria. Vamos levantar as mãos e vamos pedir a Deus sabedoria. Querido Senhor Espírito Santo, obrigado por esta noite. E obrigado pela sua palavra. Sua palavra é fiel e verdadeira. Sua palavra jamais ela será sem valor para nós. Pelo contrário, o diamante que falamos, a prata, o tesouro escondido, é a tua palavra. Tudo o que precisamos está nela. E às vezes temos a oportunidade, a alegria, o privilégio
de termos a Tua palavra tão perto e nós a desprezamos. Senhor, livra-nos deste erro, livra-nos de desprezarmos a palavra da sabedoria, livra-nos, Senhor, de não darmos valor à Tua palavra e ao ensino da Tua palavra, porque está escrito: só o tolo despreza a sabedoria. E eu não quero ser tolo, meu Deus, eu não quero ser uma tola. A Tua palavra diz que o tolo, ele não quer ser ensinado, ele não quer ser corrigido. Livra-me, Senhor, de ter um coração arrogante, um coração orgulhoso, que não quer aprender mais, que acha que não precisa aprender com ninguém, que eu já sei tudo, meu Deus. Senhor, que vaidade, que orgulho, que arrogância, eu achar que eu sei tudo. Meu Senhor, ajuda-me hoje a voltar para o lugar certo. Tua palavra diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tua palavra diz: não se estribe, não se apoie em seu próprio entendimento, mas confie em Deus. Meu Senhor, eu tenho tanto ainda a aprender com Teu Espírito. O Senhor ainda tem tanto para me ensinar. Meu Senhor, hoje, ajuda-me a voltar ao lugar da humildade, porque a Tua palavra diz que Jesus foi humilde todo o tempo. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu quero aprender com Jesus o caminho da humildade, e nunca acreditar que eu já sei de tudo, e que eu não posso mais ser ensinado ou corrigido. Meu Deus, a correção me ajuda a ganhar tempo. Quanto tempo eu perco, meu Deus, quando eu estou levando o meu carro na rota errada, quando eu estou conduzindo o meu carro para longe do meu destino. Meu Deus, o tempo que eu estou perdendo. Meu Deus, coloca-nos na rota certa, no caminho certo. Corrige-nos hoje, coloca-nos no caminho certo, no caminho verdadeiro. Coloca-nos no Teu propósito, na Tua verdade, na verdade da Tua palavra. Abençoa-nos hoje, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a admitirmos que muitas vezes temos destruído a nossa própria vida com as nossas próprias mãos, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Livra-nos, Senhor, de sermos o tolo que se autodestrói, que se sabota, meu Deus, que derruba com as mãos. Livra-nos hoje, Jesus, disso. Queremos ser sábios, e a sabedoria edifica. A sabedoria edifica, e eu quero edificar a minha vida. A mulher sábia edifica a sua casa. Meu Deus, a sabedoria edificou a sua casa, diz a palavra. A sabedoria edifica coisas, ela não derruba. Então o Espírito do Senhor dá-me a sabedoria da palavra. A sabedoria vem de cima, vem do céu, vem do alto, vem de Deus, da boca do Senhor vem a sabedoria. Dá-me a sabedoria de cima, a sabedoria do Senhor, para que eu faça as escolhas certas, em nome de Jesus. Amém. Alguém pode dizer aleluia? Quantos aprenderam algo aqui essa noite? Amém. E quantos não vão ser sábios apenas no rótulo, serão sábios em suas atitudes? Amém? Eu também. Então, nós vamos agora, enquanto louvamos ao Senhor, vamos entregar nossos dízimos e ofertas, plantarmos sementes no altar de Deus. Toda a igreja, vamos fazer esse plantio no altar de Deus. Você está recebendo pela transmissão, aproxime o seu celular deste QR Code, será transferido a uma página segura, e nessa página você pode entregar também a sua oferta, seu dízimo e plantar sua semente. Toda a igreja, vamos plantar sementes no altar do Senhor. Toda a igreja. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda, toda a igreja, que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele nos prostramos te adoramos. e o adoramos.
Querido Senhor, obrigado. Tu que és o grande Deus, o grande Senhor, acima de tudo, acima de todos. Colocamos em Ti a nossa fé. Tu és o Deus da nossa provisão. Tudo que precisamos encontramos em Ti. E agora mesmo o Senhor está visitando as nossas casas, nossas famílias, nosso lar, e provendo tudo o que precisamos. O Senhor está nos dando hoje, em Cristo, segundo suas riquezas em glória. O Senhor está nos dando hoje, nesse momento, o Senhor está suprindo todas as nossas necessidades para a Tua glória. Obrigado pela paz e prosperidade que alcançamos em Ti. Pela fé declaramos, não temos falta de nada. E louvamos o Teu nome. Obrigado, para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então quero convidar você que está aqui hoje de forma presencial e você que está recebendo pela transmissão, chama o marido, a esposa, chama seus filhos, vem para a igreja. A igreja é um lugar maravilhoso, porque é uma oportunidade que temos de nos expormos à palavra, estarmos no lugar certo, mas principalmente com a pessoa certa, que é o Espírito Santo de Deus. Então vem para a igreja domingo com a sua família. O culto começa às 9 da manhã. Espero você em nome de Jesus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos e lembre-se que a graça esteja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã.